Vamos explorar hoje uma ideia fascinante do livro de Malcolm Gladwell, O Ponto da Virada. É a ideia de que existe um momento mágico, sabe? Aquele ponto exato em que uma tendência simplesmente explode e se torna viral. Já pararam para pensar nisso? Como é que uma coisa passa de total desconhecido para, de repente, estar em todo lugar, quase da noite para o dia? Parece mágica, mas não é. Existe uma explicação. E a resposta pode estar em dois mistérios que, à primeira vista, não têm absolutamente nada em comum. O nosso primeiro caso são os sapatos Hush Puppies. Eles eram vistos como algo ultrapassado, sabe? Coisa de nicho. As vendas anuais tinham despencado para apenas 30 mil pares. A empresa já estava até pensando em parar de fabricar. Parecia mesmo o fim da linha para eles. Mas aí aconteceu uma coisa inacreditável. Do nada, as vendas explodiram. Em 1995, venderam 430 mil pares. No ano seguinte, esse número quadruplicou, passou de 1.700.000 pares. E o mais louco, sem nenhuma grande campanha de marketing. Como é que isso é possível? Guardem essa pergunta. Agora, vamos para o nosso segundo mistério, que é completamente diferente. Nos anos 90, a cidade de Nova York era praticamente sinónimo de crime. Mas, de repente, essa tendência virou. A criminalidade não diminuiu aos pouquinhos, ela desabou. E que queda! Foi vertiginosa. Em apenas 5 anos, o número de homicídios caiu mais de 64%. Os especialistas falavam da economia, de novas estratégias da polícia, mas essas eram mudanças graduais. Não explicavam uma queda tão súbita e tão drástica. Então, aqui temos o enigma que junta sapatos e crime. Sapatos que ninguém queria viram um sucesso global. E uma cidade perigosíssima fica de repente muito mais segura. As duas coisas aconteceram de forma rápida e totalmente inesperada. A resposta para ambos os casos está na mesmíssima ideia. Certo, vamos entender isso a fundo. O conceito chama-se o ponto da virada. É aquele momento mágico em que o impulso se torna imparável. Pensem na água a ferver. A 99 graus é só água quente. Mas basta mais 1 grau e de repente temos vapor. Essa mudança dramática, isso é o ponto da virada. O Gladwell argumenta que essas mudanças se comportam exatamente como epidemias. Elas têm 3 características bem interessantes. Primeiro, são contagiosas. Segundo, pequenas causas podem levar a efeitos gigantescos. E terceiro, a mudança não é gradual. Ela acontece toda de uma vez. Atinge um ponto e vira. E para a gente entender como essas epidemias começam, existem 3 regras. A regra dos eleitos, que tem a ver com quem espalha a mensagem, o fator de fixação, que é sobre a mensagem em si, e o poder do contexto, que fala do ambiente. Hoje, vamos focar na primeira, que é talvez a mais crucial de todas, a regra dos eleitos. Para entender bem essa regra, vamos viajar lá para 1775, para uma das epidemias de boca a boca mais famosas da história. É uma história que mostra o quão importante é quem entrega a mensagem. Na noite de 18 de abril, 2 homens, Paul Revere e um outro chamado William Dawes, saíram com a mesmíssima missão: alertar que as tropas britânicas estavam a marchar. A mensagem era idêntica, a urgência era a mesma, mas os resultados, foram drasticamente diferentes. A cavalgada do Rimeigir virou lenda. Incendiou a revolução. A do Dawes, bem, quase ninguém se lembra dela. As cidades por onde ele passou mal reagiram. Por que será que isso aconteceu? A resposta, segundo Gladwell, é que o sucesso de uma epidemia social não depende tanto da mensagem, mas sim do mensageiro. Em qualquer grupo, uma porcentagem muito pequena de pessoas é responsável por começar e espalhar a maioria das tendências. São os chamados eleitos. E dentro desse grupo de eleitos, existem 3 tipos de pessoas extraordinárias que são essenciais para dar o pontapé inicial nessas epidemias sociais. Vamos conhecer cada uma delas. Primeiro, temos os comunicadores. Essas pessoas são tipo as pontes sociais da humanidade. Elas são mestres no que os sociólogos chamam de laços fracos. Ou seja, a sua rede de conhecidos, não só de amigos próximos, é gigantesca e super diversificada. Isso conecta-as a mundos completamente diferentes. Uma comunicadora da vida real, como Lois Weisberg, era famosa por ter um talento quase mágico para conectar gente que não tinha nada a ver uma com a outra. Escritores, advogados, políticos, ativistas, ela era o centro de tudo. São pessoas como ela que fazem um conceito de 6 graus de separação realmente funcionar.
Depois vêm os experts. E atenção, não são só especialistas, são verdadeiros acumuladores de informação. Eles têm uma obsessão por coletar dados, seja sobre os melhores preços ou o melhor restaurante da cidade. E têm uma paixão ainda maior por compartilhar esse conhecimento, simplesmente para ajudar os outros. Dá para pensar num expert como o Mark Alpert, um professor que um colega descreveu como a pessoa que o fez economizar milhares de dólares só com os seus conselhos. Os experts não nos dizem o que fazer. Eles nos dão a informação e, como a gente confia na paixão desinteressada deles, a gente ouve. E finalmente temos os vendedores. Se um comunicador espalha a ideia e um expert a valida, o vendedor nos convence a agir. Eles são mestres da persuasão. O entusiasmo, o carisma, o otimismo deles, tudo isso é contagiante. Eles quebram as nossas dúvidas e nos levam a aceitar a mensagem. E aqui está o ponto-chave da história. A diferença entre o Revere e o Dulles não era a mensagem, era a rede de contactos. Paul Revere era um comunicador extraordinariamente bem conectado. Ele participava de inúmeros clubes e conhecia as pessoas certas em cada cidade por onde passava. William Dulles era um sujeito comum. Quando o Revere gritava o alerta, as pessoas certas ouviam. Quando o Dulles gritava, o alcance dele era muito limitado. Então qual é a grande lição disso tudo? A regra dos eleitos nos oferece uma forma completamente nova de enxergar como a mudança acontece. Não se trata de grandes movimentos de massa, trata-se de indivíduos-chave. O que isso nos mostra de forma brilhante é que, se a gente quiser começar a nossa própria epidemia, seja de um produto, de uma ideia ou de uma causa, o esforço não deve ser para todo mundo. O foco tem que ser em encontrar e alcançar essas poucas pessoas especiais. Elas farão o resto do trabalho por nós. E isso nos leva a uma última reflexão. Se essas poucas pessoas têm tanto poder para moldar as nossas tendências e comportamentos, quem serão elas nas nossas próprias vidas? Identificá-las pode ser a chave para entender o mundo à nossa volta de uma forma totalmente nova.